Essa semana eu tive uma experiência um pouco chata no serviço. E por umas 2, 3 semanas mais ou menos. E sem saber o que fazer, eu conversei com a minha esposa e ela falou comigo: você ora, tenha paciência, que você vai ver que as coisas vão melhorar, vai mudar. E eu pedindo orientação a Deus, eu falei: Senhor, me dá orientação porque essa situação tá ficando chata, tá ficando amarga, né? Então eu coloquei até uma plantinha do boldo aqui do lado aqui, porque ele é amargo e faz bem. Uma hora dessas eu vou falar sobre o boldo, o bem que o boldo faz para o nosso organismo. Daquilo que vocês já viram, eu gosto de falar sobre plantas medicinais e cura feita em casa, né? Então, mas a reflexão que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte, que essa situação que eu passei no trabalho, eu não estava conseguindo resolver. E eu falei com Deus: Senhor, me dá uma orientação, me mostra clareza, porque eu estava voltando para o serviço, pensando naquilo, eu ia dormir, acordava, falei: não, eu não mereço isso, tem que trabalhar chateado desse jeito, né? E eu agradeci a Deus porque Ele me esclareceu, Ele falou comigo: o que é que você tem plantado? Por quê? Porque eu estava voltando para casa, falando sobre aquele assunto, falava com a minha esposa, ia dormir pensando naquilo, e acordava pensando naquilo. E aí Deus falando comigo: o que é que você tem plantado? E eu sempre pensando: a culpa não é minha, pai. A culpa não é minha. Como eu que tenho plantado? Então o que eu pensei? Eu falei assim: o que é que eu tenho plantado? O que é que eu tenho plantado, pessoal? Eu só falava daquilo. Eu pensava naquilo. Eu comentava com minha esposa, chegava em casa chateado. Era aquilo que eu estava plantando. Eu tinha que fazer o contrário. Eu tinha que perdoar aquela pessoa. E eu tinha que voltar para casa e orar pela vida dela, orar pelo meu serviço. E eu tinha que mudar aquela situação. O que eu fiz? Comecei a orar e Deus foi operando. E por incrível que pareça, no dia que eu tomei a decisão de não querer mais falar sobre aquilo e pensar somente positivo, Deus colocou uma paz no meu coração. Eu comecei a orar pelaquela pessoa. E eu voltei no outro dia para trabalhar, naquele dia que eu tomei decisão mesmo, que eu entendi o que Deus queria que eu fizesse. Eu voltei para trabalhar, sabe? O ambiente era outro, era totalmente ao contrário. Então eu gostaria de deixar essa palavra para você, né? Que hoje eu não vou falar sobre o boldo, porque ele é amargo, então eu estava passando sobre aquela situação chata, amarga, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo também. E falar com você que se você está vivendo pela mesma situação, que seja no trabalho, ou que seja com seu esposo, com sua esposa, ou com seus filhos, pense um pouquinho e vê o que é que você tem plantado. Você tem o que você tem pensado. E se você tem alimentado sempre aquele problema, aquela reclamação, então procure fazer o contrário. Fale com Deus, amém? Entre no seu quarto e fale com Ele: Senhor, me dê uma orientação. E o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que plantar. O gesto do perdão é um gesto inteligente. Não quer dizer que você está arrependido porque talvez você nem errou, mas é porque o perdão é uma lei. Uma vez que você perdoa, você está fazendo bem para você. Você está trazendo paz ao teu coração e também àquela situação. Se você não se une mais com aquela pessoa, você já resolveu aquele problema. Tanto ela quanto você está em paz. E eu falei que é uma lei, por quê? Porque é como você pegar uma maçã e jogar uma maçã para cima, como a lei da gravidade, né? Ela vai cair. Qualquer coisa que você jogar, se eu pegar esse vaso de planta aqui e jogar no chão, ele vai cair, ele não vai subir, ele vai cair. Então ali é a mesma coisa, a lei do perdão. Se você perdoar, as coisas vão melhorar para você, tudo vai mudar. E eu queria deixar essa reflexão para você nesse dia de hoje. Pense positivamente e peça a Deus que Ele vai esclarecer e Ele vai te dar graça, Ele vai te dar paz. Amém? Fique com Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e até o próximo vídeo.